Salve, salve, pessoal, comunidade Vida Segura, tudo bem? Marcelo Brito, da Melsos Corretora de Seguros, dentro do nosso programa de qualidade Vida Segura e estreando, fazendo nosso terceiro episódio aqui com um tema super especial e com duas convidadas hoje, além de profissionais destacadas, amigas, e depois vocês vão entender por que são giradoras, que têm a minha admiração, respeito, e além de tudo isso, são super bem casadas com dois grandes amigos, né? Então a gente vai depois apresentar e fazer toda a cadeia de assuntos, até porque o assunto, para vocês terem uma ideia, é bem recorrente, que a gente está no meio de um mês super especial e nós vamos falar do Fevereiro Laranja. E eu vou fazer uma breve introdução para depois vocês entenderem quem são as nossas convidadas. Né? Em 2024, o Brasil registrou uma estimativa de 11.540 novos casos de leucemia. A leucemia representa cerca de 2,5% de todos os cânceres do país, posicionando-se entre os 10 tipos mais frequentes na população brasileira, tendo uma taxa de mortalidade de 3,18 por 100 mil habitantes. A distribuição regional, para o período de 23 a 25, destacam-se as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com algumas capitais com maiores incidências, né, tipo Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né, mas o nosso Mato Grosso aqui registrou uma estimativa de 170 novos casos de leucemia por 100 mil habitantes, totalizando aproximadamente 5.400 casos do ano. E para falar desse assunto tão delicado, tão especial e tão recorrente nesse nosso Fevereiro Laranja, eu tenho o prazer e a satisfação de receber Roberta Fortes, nutricionista pela UNIC, Universidade de Cuiabá, especialista em nutrição oncológica pelo Centro Integrado de Nutrição de São Paulo, nutricionista clínica hospitalar, nutricionista oncológica na Clínica Oncolog, em Cuiabá, especialista na linha de nutrição enteral e parental do grupo NutriCare. E também doutora Paloma Valk, graduação pela UNIC, Universidade de Cuiabá, residência em pediatria no Hospital Menino Jesus em São Paulo, residência em hematologia pediátrica pela Unifesp, pós-graduada em hemoterapia e terapia celular no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, médica hematologista da Oncolog, em Cuiabá, médica hematologista do HCAN, nosso Hospital do Câncer, médica hematologista do MT Centro e médica hemoterapeuta do Banco de Sangue Emoção. Muito obrigado pela vinda, super gratidão mesmo. E vamos falar um pouco desse tema, que é um tema que a gente entende super importante, super delicado. Mas antes da gente entrar propriamente do tema em si, doutora Paloma, fala um pouco de você, fala um pouco da tua carreira, da tua vida. E a gente fez uma bela introdução aí, e logo em seguida, na sequência, a gente fala da Roberta. Bom, primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com o Marcelo, um amigo girador, né? E assim, eu fiz minha faculdade aqui, né? Fui para São Paulo, fiz a residência, voltei e comecei. Sempre gostei dessa parte do sangue, desde a faculdade me interessei, e aí fui indo, né? E aí fiz essas especializações e chegando aqui, começamos a tratar. A gente está num estado que é grande, que tem poucos hematologistas, né? Acho que a Roberta pode também confirmar isso, e aí a gente sempre há necessidade. Então acaba que eu comecei no Hemocentro, mas foram surgindo oportunidades, e aí estou trabalhando nesses setores todos e cuidando de muitas leucemias, né? Aí no sangue, para transfusão, e no cuidado ao paciente, né? Nas clínicas e no Hospital do Câncer. Maravilha. Você, dona Roberta, por favor, faça um pouco da sua história aí, da sua trajetória enquanto nutricionista. E coincidentemente, assim, antes de até me perdoa só a interrupção, mas eu tenho a felicidade de compartilhar que eu tenho uma filha fazendo medicina, né, hoje no 7º período, e um filho recém-formado, colega. Então, assim, é mais do que um orgulho conversar esses temas aqui. Espero não decepcioná-las, viu, entrevistadas, por favor. Imagina, faltou os filhos então aqui, né? Para fazer parceria com a gente. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu, sim, pouco gosto de falar, né? Gosto muito de falar, então esses convites sempre me chamam a atenção, porque na verdade eu tenho muito amor pelo que eu faço, né? Falando da minha trajetória, eu me formei
E aí, logo depois de finalizar a faculdade, eu falei, não, vou buscar uma especialização. E aí, não é coincidentemente, é providência, né? Eu tive um câncer quando nova, com 9 anos. E aí, eu achava que eu poderia fazer muito mais na nutrição através da oncologia, que foi aí minha especialização. E aí, foram abrindo portas e tal. A nutrição clínica, né, que é dentro do hospital. Então, a Roberta faz uma dieta. Eu fugi um pouquinho dessa área, né? Eu tô ali dentro do hospital, dentro da UTI. E agora, na linha de representação, com os produtos que eu usava, né, dentro de um hospital. E é um prazer estar aqui com a Paloma, minha colega de trabalho da Oncolog. E 2 pessoas das quais eu admiro muito. Obrigada. Vai ser ótimo. Que maravilha. E, bom, eu acho que esse assunto é até... Eu não sabia a questão de você enquanto paciente, né? Sim. Você hoje, enquanto profissional, fazer o teu depoimento enquanto paciente, eu acho que isso daí ainda dá um algo ainda mais detalhado, porque você consegue falar dos 2 lados, da tua biografia enquanto paciente e você agora como profissional, né? Eu tratei muito isso na terapia, mas hoje eu consigo lidar isso com uma forma de aquilo que a gente estava falando. Qual que é a minha função no mundo, né? Então, e aí a gente tem até uma psicóloga na clínica e ela também é uma paciente oncológica, foi uma paciente oncológica. Então, quando a gente fala com o paciente, eu falo, é de igual para igual. Né? Tamo junto, apesar de meu câncer ter sido com 9 anos, 9 anos você já lembra de muita coisa, né? É uma coisa que marca a sua vida. Sim. Então, e ninguém é o mesmo depois de um câncer, né? Você pode até perceber que muitas das pacientes buscam fazer algo para ajudar outras pessoas, né? E o meu é pela minha profissão, eu sou muito grata por isso. Que maravilha. Bom, essa questão aí do ser paciente e do ser o profissional que atende, que cuida, que acompanha, isso daí me traz exemplos assim fantásticos de histórias, né, que você às vezes acompanha por ouvir falar e eu em algum momento sendo solidário, né, a Melsens foi por alguns anos parceira do Hospital do Câncer, né? Toda a última quarta-feira do mês era na célula ali do Hospital do Câncer, tinha a ala infantil, né? Então tinha... E assim, eu sempre ajudei uma ONG muito próxima, de uma amiga, inclusive, e eu nunca fui. Mas um dia eu resolvi ir. E como você, assim, às vezes você não está preparado, porque às vezes, quando você fala de câncer, você remete àqueles cuidados naturais de um paciente, naturalmente, né? Mas quando você fala de um câncer numa criança que talvez o que ela mais queira só é brincar, aí eu queria, assim, qual a tua opinião, ou o que você vivencia no teu dia a dia, até como mãe, né? E assim, é difícil dividir a profissional... Assim, eu agora atendo mais adultos, né? Pelas direções da vida, mas é muito porque na época de residência, essas coisas, quando você vai fazer, tipo, a gente passa no transplante, que é um negócio, né, mais complexo ainda, depois de tudo, e você vivencia aquilo que é bem isso, assim, às vezes tem que ficar, você fala que ele tem que ficar isolado porque fez uma quimioterapia que diminui a imunidade. Sim. Ele só queria ir lá jogar bola com o amiguinho, assim, poxa, mas não dá pra ir. Você sabe que você, como profissional, você pensa, não, é pelo bem dele, né? Mas como alguém, você sabe que, pô, se fosse meu filho, né? Eu sei que ele ia querer e dói o coração, né? Às vezes você fala, nossa, eu tenho que falar isso pra uma criança de 5 anos que ela não pode jogar bola com a amiga, ela não pode ir pra escola. Às vezes ela quer ir pra escola, não pode porque por consequência do tratamento, né? Cair cabelo. Então são coisas assim que a gente fica naquele, né? Dói, o coração dói, às vezes você tem que falar. Como profissional, você sabe que não, aquilo é pro bem dela, né? Eu sei que é, mas como pessoa, você fala, nossa, imagina aquela mãe, o que ela tá sentindo, e aquela criança, né? Ela é uma criança, ela quer brincar, ela quer passear, ela quer ir no shopping, às vezes, né? Que eles querem ir aí no shopping. Até paciente adulto, a gente já brigou que foi pro shopping, pegou a infecção e voltou, porque foi pro shopping que a gente falou que não era pra ir, de leucemia. Então, enfim, isso acontece, com adulto é né? difícil, né? Você imagina com as crianças. Você imagina uma criança, né? Você tem que entender. Só que a criança é mais fácil, né? Porque ela tem uma mãe que manda. Então, a mãe, ela faz o que a mãe deixa ela fazer, né? O adulto já não é bem assim, E outra, né? Eu acho que no olhar da criança...
ela tá enfrentando uma doença que impede ela de correr, que impede ela de ir no shopping, que impede ela de comer alguma coisa. Para o adulto, é outra vertente, né? Vem todo aquele negócio do câncer, de finitude, né? Da vida, o que eu tô fazendo da minha vida, quem sou eu, como vai acabar a minha vida, eu tenho chance de morrer. Então, para criança, apesar de ser muito dolorido pra gente que vê, ela leva com mais leveza. Ela leva como mais leveza, né? Eu não sabia dos riscos que eu corria, de, por exemplo, ficar sem uma perna, ou prótese, ou não sei o quê. E a gente leva com mais tranquilidade. Então, eu vejo que, na época, lógico, quem mais sofreu foram os meus pais. Com certeza. Lógico, hoje a gente tem resquícios dessa doença, né? Do trauma, enfim, mas... os que mais sofreram foram os meus pais. Fica aquele conceito assim entre respeito e obediência. A criança respeita porque ela tem aqueles cuidados, porque alguém está dizendo, ó, tem que ter esse cuidado, esse. O adulto, ele tem que ter a obediência, porque assim, se ele não fizer algo, ele pode... A consequência vai ser dele também, né? A consequência Você percebe nitidamente essa diferença, né? A criança... Até porque eu estava lendo na minha cola aqui, existe uma incidência infanto-juvenil da leucemia, né? A leucemia é o principal câncer infantil, né? É o que mais acomete. No adulto é câncer de mama, câncer de próstata, né? Mas são maiores, mas na criança é a leucemia. E tem um índice de cura bem maior que o do adulto também, né? 90% de cura. E no caso falando também a questão da infância, infanto-juvenil e adulto, existe, claro, alimentação, no caso, faz parte do tratamento em si, porque você fica a tua restrito a algumas baixa, coisas, né? E aí acho que o Roberto então imagina uma criança hoje não poder alimento tal, que talvez seja o maior prazer da criança, seja... comer, né? Inclusive criança de 50 e poucos anos... continua sendo... Então, eu acho que o mesmo que eu falei para a forma de lidar com câncer, serve com a forma da criança lidar com a alimentação. Acaba sendo mais fácil com a criança do que com o adulto, né, doutora? Porque a gente tem ali a gente fala que é livre-arbítrio, né? Então, você vai comer um miojo ou você vai comer um pão com ovo, mas a criança não, ela não tem toda essa noção, então ela vai literalmente obedecer. Foi igual você falou, né? Esse limite bem tênue entre a obediência e o respeito. Então, a criança, ela apenas obedece, né? E aí, as restrições e todo o papel da alimentação, eu acho que também tem a parte afetiva, né? Então, quando você vê um bolo de cenoura com chocolate, você sentir o cheiro, remete a tudo aquilo, e a gente tá criando isso na criança, né? Então, é uma balança. A gente tenta fazer um equilíbrio ali para conseguir fazer tudo isso. E é um desafio também, dentro do hospital, você ter que fazer esse monitoramento, esse acompanhamento por orientação médica, né? Daquilo que você tem que ter os cuidados, porque são vários tipos. Assim, até voltando um pouquinho, que eu acho que é interessante hoje, doutora Paloma, fala a leucemia. O que seria, clinicamente falando, o que seria a leucemia e quais os cuidados que a gente pode ter como prevenção dela? A leucemia é um tipo de câncer das células do sangue, da medula óssea, que é a fábrica do sangue, né? Então, a medula começa a produzir células oncológicas, que a gente fala, né? Que são os blastos. E aí, essas células começam a tomar lugar das células habituais. E aí, começa a substituir, o que vai levar a fazer uma anemia, uma plaqueta baixa, alteração das células da imunidade. Ela pode estar ou muito alta ou muito baixa, mas esse muito alta são células que não funcionam, né? Então, a pessoa geralmente chega no hospital, ou chega para investigação por cansaço, por mancha roxa, por hematoma. Então, são sintomas que fazem com que ela procure assistência. E aí você vai fazer o hemograma, geralmente é o exame de abertura, né? Que você procura para estar todo alterado. Aí você vai investigar com o exame, geralmente, de uma biópsia de medula, um mielograma, que vai mostrar que tem a célula da leucemia, e a partir daí a gente começa o tratamento, né? Existe oficialmente 2 tipos de leucemias, as agudas e as crônicas. As agudas são as doenças mais graves, que precisa ser internado, com quimioterapia endovenosa, de longa duração, né? Eles ficam pelo menos 7, 10 dias tomando quimioterapia. E aí a gente faz os acompanhamentos, mas aí geralmente é uma doença grave. Como a gente falou, na criança a gente tem uma cura um pouco maior, no adulto já é menor, assim, bem menor. E aí existem tratamentos, atualmente a gente tem vários tipos de tratamento. Inicialmente são sempre quimioterapias, mas com o passar do tempo a gente tem medicações que são mais direcionadas, mais específicas e muito mais caras, né? Então a gente tem uma dificuldade maior de acesso. Mas, assim, existem muitos tratamentos.
pode considerar curável, sim. O objetivo inicial do tratamento é sempre a cura. Mas também existem as leucemias crônicas, né? Que são leucemias menos graves, são leucemias em que o paciente vai vivendo com ela, toma um comprimido, se for um mieloide, linfóide às vezes nem trata, e a gente vai acompanhando. Então, sempre é importante você fazer o exame, conversar com o hematologista para saber exatamente o que está acontecendo, como que vai ser acompanhado. Assim como alguns cuidados, né, sejam nós homens, a partir de uma determinada idade, próstata, por exemplo, ou mulheres, mamografia, etc., existe algum cuidado específico para você investigar ou até mesmo se prevenir disso? A prevenção em si é muito difícil. Assim, a gente sabe que existem algumas situações em que podem favorecer o aparecimento. Produtos químicos, né? Você mexer com produto químico sem uso do equipamento de proteção individual, às vezes irradiação, por exemplo, na época de Hiroshima e Nagasaki teve muita leucemia por causa da irradiação da bomba, né? Entendi. Mas assim, se eu fizer a profilaxia, ou se eu fizer a investigação, eu vou estar protegido? A gente não consegue fazer isso. É uma coisa que, sim, você tem que fazer os seus exames rotineiros. Pode ser que ele apareça no exame rotineiro e pode ser que você fez ele há 2 meses atrás e apareceu. E dependendo do tipo, você também vai ter o tratamento adequado. Exatamente. Todos os tratamentos são iguais para todo... Cada um tem um tipo de tratamento. Hoje a gente vive numa era muito especializada, né? Então, existem exames moleculares que você faz e direciona o tratamento para aquela alteração que aquele paciente tem. Então, ele tem uma mutação do FLT3, então eu vou fazer uma medicação que é para aquela mutação, porque vai pegar a célula específica. Então, cada um, a gente tem que estudar cada paciente de uma forma individual para saber o melhor tratamento para ele. E cada um é de um tipo. Cada tipo de leucemia tem um tratamento. E da mesma forma como é o tratamento, também é a alimentação, a indicação, o acompanhamento. E tem uma coisa que a doutora falou. Pouco a gente vai fazer que vai realmente evitar a leucemia, né? Exatamente. E aí, porque é aquela negócio, né? Atividade física, alimentação e tal... Não é a mesma regra para leucemia, né? Então, né, ter hábitos de vida saudáveis, um estilo de vida fisicamente ativo, tabagismo, álcool, tudo isso é para uma qualidade de vida. Mas para evitar a leucemia, isso pouco interfere, né? Então, isso a gente até é uma contradição, porque a maioria dos casos de câncer, tirando leucemia, são causados ali por esses hábitos, né? Entendi. E aí, com a leucemia, a gente fica meio ali agora. Os cânceres hematológicos em si, eles são desafiadores, né? Eu acho que teve o ultracampeão de ciclismo, inclusive, ele sofreu de leucemia, se eu não me engano, até vou verificar, mas eu acho que ele era um super atleta, né? E teve justamente a leucemia. Aí você falou assim, não, existem outros tipos, né, de quadros oncológicos que você tem outras causas, né, como tabagismo, etc. Sim. Né? Mas especificamente a leucemia, ela não te manda assim, uma prévia, ela não te dá um sinal. Se eu fizer não existe isso, grupo de tem risco, risco. é isso? Não, exatamente, não existe o grupo de risco. O que a gente fala é só questão de estar exposto a esses tipos, né, produto químico e radiação sem a proteção individual adequada. Entendi. Agora, nesse caso, a gente acompanhando a questão do Fevereiro Laranja, né? Uma campanha de incentivo, né? Justamente à investigação da doença e propriamente a doação de medula. O que é a doação de medula? A doação de medula, porque assim, a gente chega numa fase do tratamento em que alguns tipos de leucemia, principalmente as agudas, né? A gente cura o paciente, sim, remite a doença, mas eu não consigo garantir que essa cura seja prolongada. Então, para isso se faz o transplante de medula, para que eu troque essa medula e aí essa medula doente não tenha mais, saia do corpo e ele troque essa medula para que a medula nova não tenha o risco de desenvolver leucemia. Certo. Né? Com os riscos que existem, etc. Então, para que essa transplante seja feito, eu preciso de um doador compatível. Eu sempre procuro esse doador na família. O melhor doador é o irmão de mesmo pai e mesma mãe. Às vezes o paciente é filho único, aí não tem irmão, o irmão tem doença. Então, existem várias possibilidades. E o irmão não ser compatível também é uma possibilidade que acontece com frequência, né? Porque a gente é metade mãe e metade pai, às vezes o irmão não é a metade do paciente. Então, a gente pede para que existe esse banco de receptor de medula e a gente pede que as pessoas façam a doação de medula, porque aí quando há uma necessidade, a gente coloca esse paciente, o nome desse paciente no cadastro de receptores de medula óssea, para que ele receba, faça a compatibilidade, chama REDOME, né? Registro de doadores de medula óssea. Aí o doador faz
dou esse sangue, é uma amostra de sangue pequenininha, 5 ml, e é feito o exame que chama HLA para deixar anotado no banco de doação. Sim. O receptor precisou, o paciente precisou, eu cadastro no REREME, que é o registro de receptor de medula, e essas informações são cruzadas. Certo. Quando eu identifiquei um doador que seja compatível, o Redome entra em contato e fala, olha, eu tenho um receptor que precisa da sua medula. E aí ele vai fazer a doação. Então, por isso, e a chance de compatibilidade é muito baixa, é uma para cada 100 mil habitantes. Se você é compatível, uma pessoa em 100 mil. Então, por isso que a gente precisa de muita gente, né? Mais pessoas doando, né? Exatamente, porque a gente viu aí, só aqui no Mato Grosso foram 5 mil no ano, a gente juntar do Brasil, mais de 100 mil. Sim. Então, é muita gente que tem a doença, e daí a gente precisa de gente que tenha uma medula compatível para poder finalizar o tratamento do paciente, né? Para poder prosseguir com esse tratamento. E essa medula, ela se não tiver aqui, se tiver um banco nacional, ela pode vir de fora, pode, se houver compatibilidade. Existe aí depende do serviço, né? Mas assim, alguns serviços trabalham também com registros internacionais, às vezes essa medula vem de fora, a compatibilização é feita com serviços internacionais e aí ela vem de fora. Doutora, eu tive um colega que ele fez essa doação. Quer dizer, fez o primeiro sangue, né? E aí o sistema funciona. O sistema funciona muito bacana. Ele achou uma compatibilidade, enfim. Eles entraram em contato com ele e ele foi, acho que para Curitiba, se não me engano, fez todo o processo de doação de medula, hospedagem, avião, tudo por conta do sistema, sabe? Então, é levado muito a sério, bem legal, né? mesmo. E funciona. Exatamente. E é bem legal, assim, o pessoal faz tudo e é bem organizadinho, sabe? É bem bonitinho. É custeado tudo isso pelo TFD, né? O tratamento fora de domicílio e o governo do federal custeia todo esse processo. O doador não gasta nada. Ele vai, tem passagem de hospedagem, tudo coberto, aí ele volta, tudo coberto pelo governo federal. E acho que toda uma assistência depois, né, da doação. Sim, aí ele volta para, tipo, fazer reposição, porque ele doou, então, né, para não ter anemia. Tudo isso é feito para ter o cuidado com o doador também. Mas assim, se a gente for parar para pensar, eu conheço essa pessoa, mas de vocês aqui, vocês conhecem alguém que já doou? É porque eu trabalhei no porque você trabalhou. Marcela, perdão. Assim, sim. Eu já acompanhei casos, mas assim, o doador eu nunca conheci. Já acompanhei, eu tenho inclusive, uma corretora, colega, né, que ela tem na família, eu acho que se eu não me engano, a neta, ela passou por uma situação e a gente até acompanhou de forma muito, muito carinhosa, a gente, até por fazer parte da mesma atmosfera profissional, né? E eu me lembro que, até por ser uma criança, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, assim, era comovente. Né, era comovente e até você encontrar realmente o doador foi uma situação super dedicada. Não e assim, faz. você tem várias etapas também. Sim. Não basta você receber, você tem o Não, pós, aí né? Eu acho que possíveis rejeições também. Para o paciente em si, que ele tem que fazer uma quimioterapia intensa, pré-transplante, para receber, porque eu tenho que matar a medula dele e preparar o corpo, porque senão vai rejeitar, né? Porque é um tecido não próprio. Aí você faz o transplante, aí você tem que esperar a pega desse transplante, que a gente fala que é quando a medula, a plaqueta, não precisa transfundir plaqueta e hemácia. E aí, depois tem o risco das rejeições mesmo, né? Então, tem a doença do enxerto contra o hospedeiro, que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na medula, pode ter rejeição e aí ter que né, voltar a doença. Então, é um acompanhamento muito longo, é uma internação que dura meses, às vezes dura. E é o momento mais sensível, né? É o momento do tratamento. mais sensível do tanto tratamento, clinicamente quanto psicologicamente. Porque aí quem interna, o paciente fica... Né, um transplante halogênico, que é de outro doador, ele fica uns 2 meses internado. Aí vai ficar... E quem entra com ele também tem que ficar 2 meses internado, porque não pode trocar. Não pode trocar. Sério? Então, o doador acompanha o paciente? Não, o acompanhante do paciente tem que ficar junto. E é sempre o mesmo acompanhante. Então, assim, é difícil, né? Porque você tem que ficar 2 meses internado, junto com o paciente. Então, é pesado, né? Para a família, para o paciente, é uma coisa... Né, pesado. E além das expectativas, né? Exatamente. E aí, pegou, não pegou? Não vai, exatamente. Né? Aí as complicações, infecção, etc., que podem ter, né? E vai para UTI, enfim, é um caminho que é pesado, assim. Realmente não é uma coisa leve, né? E falando até desse caminho que certamente o que vocês acompanham, seja na nutrição, seja na clínica especificamente, mas você tem um acompanhamento também psicológico, tem um apoio de psicólogos, né? Geralmente a equipe de transplante é uma equipe que é multiprofissional, né? Inclusive eles
passam visita com toda a equipe. Tipo, aí vamos ver esse paciente. Aí fala o médico, fala o enfermeiro, fala o nutricionista, fala a psicóloga, e todo mundo fala. E aí, fisioterapeuta, aí vai pro próximo. Então, assim, isso é uma discussão porque são pacientes muito complexos, né? Então, a maioria das equipes, pelo menos, né, onde eu conheci, tinha todo esse acompanhamento, eles faziam essa visita bem detalhada, assim, pelo menos uma vez na semana, e todo dia tinha visita mesmo. Então, é uma coisa, não é um ato simples, né? É uma coisa que exige muito cuidado e muito trabalho da equipe e muita dedicação da família. Quando você falou da equipe, normalmente é uma equipe que vocês, por exemplo, têm, às vezes, já atendendo o mesmo paciente. Existe essa recomendação do médico, o acompanhamento do nutricionista, o fisioterapeuta, seja, né, a necessidade da fisioterapia respiratória, por exemplo. E Sim, existe toda depende do tipo de uma câncer. situação que Hoje, envolve... né, doutora, eu acredito que a equipe multiprofissional avançou muito, porque você pensa assim, 1 hora de consulta com a doutora Paloma, ela vai ter que analisar o seu tratamento, quem é você, o que eu vou passar para você, a sua conduta. Ela não dá conta de tratar o medo que ele tem da doença, ela não dá conta de orientar o que ele tem que comer, ela não dá conta de falar o exercício que ele tem que fazer, né? Então, hoje a gente conseguiu fazer isso muito bem e acho que na maioria dos centros, né, tá sendo bem avançado. O médico faz ali a conduta médica, que somente compete a ele, né? Eu não sei falar isso, eu não estudei isso. A nutricionista faz a parte dela, então acontece assim, Marcelo, o paciente chega, doutora, eu posso comer? Vê com o nutricionista, sabe? Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem. E os médicos que a gente trabalha hoje, eles já acostumaram com isso também. Então, já sai com encaminhamento para nutricionista, para psicólogo, se for necessário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? E aí a gente consegue fazer isso muito bem. Lá no Oncolog, a Roberta falou. A Roberta, que também tem uma história anterior, é a nutricionista que a gente encaminha. A gente tem a psicóloga, que é quem a gente encaminha também, que também teve uma leucemia, inclusive, anterior. Então, todo mundo ali... visando o tratamento humanizado, todo mundo vê os dois lados, né? Mas a gente espera, né, que todo mundo consiga ver e entender o paciente da mesma forma, né? Da sua forma ampla. Sim. E aí a gente sempre faz, assim, há uma discussão reunião semanal, de equipe multi. que aí a gente discute. Aí, por exemplo, às vezes a psicóloga, olha, tal paciente é isso. Às vezes a Roberta, olha, não tá comendo, olha, não tá ganhando peso como deveria. Sim. E aí a gente entra em discussão do que todo mundo pode fazer junto para melhorar a conduta daquele paciente, né? Agora, voltando, Roberta, pela tua experiência enquanto paciente, né? Quando você fala assim, poxa, eu venci. Eu acho que é legal quando você supera essa questão do desafio pessoal, clínico, né? E diz assim, apesar de 9 anos, eu sei que agora você tem 18, então foi só 9 anos atrás. Somente. Coisa muito, muito pouco tempo. Mas assim, a história que você escreveu na tua biografia, nesse capítulo, se for para compartilhar com pessoas, ou até com familiares, né, que vivenciam ou até vivenciaram isso, ou que podem vivenciar em breve, o que isso daí te traz ou te remete como gatilho de energia, de pragmatismo, de confiança, de credibilidade em todo o protocolo clínico? Então, eu amo esse assunto. Mas, como eu falei, né? A gente atende hoje os adultos e a gente fala assim, que eles estão lutando contra o câncer. E aí eu costumo ver de outra forma, né? A doença te acometeu, nós vamos lutar com o câncer. Lutar com o câncer, com a médica, com a equipe e tal. E na época, né, como a gente falou, quando eu tive câncer, quando criança, o sentimento que me veio era, eu preciso ser guerreira. Sim. Né? E aí, você é uma guerreira, Forte, parabéns, né? você venceu o câncer, parabéns, nanana. E por muito tempo, isso é recente, tem acho que uns 2 anos que eu me livrei desse peso de dar conta de tudo, né? De ser guerreira, de dar conta de tudo, de precisar de uma aprovação, né? E o câncer me deixou isso, né? Eu não diria um trauma, mas ele me deixou essa lembrança, né? De ter que sempre lutar. E aí, o outro sentimento também, de gratidão, né? Então, gratidão porque eu curei, gratidão
Gente, você não tem que ser grata. Você pode ter ficado com raiva quando você é criança, porque você tem que ficar sentada numa cadeira de roda por 90 dias, entendeu? Então, o que eu costumo... E aí, eu até invado um pouquinho o lado da minha amiga psicóloga, mas não tem como, né, doutora? Quando a gente atende... Todo mundo é um pouquinho, Todo né? mundo é um pouquinho. Eu costumo falar isso, né? Qual que é o peso que você tá carregando da doença? O que a doença significa para você? E aí, hoje, eu acredito que eu sou quem eu sou pelas batalhas que eu venci, lógico, do câncer, e pelas que eu não venci. Né? Por não ter que carregar esse peso de guerreira, de gratidão, você tem que ser sempre grata, não sei o que, não sei o que. Às vezes você tá com raiva, às vezes sua vida não tá boa naquele momento e tá tudo bem, né? Então, eu acho que é isso, Marcelo, que eu aprendi, assim, eu me considero uma nova mulher e a gente tá sempre se renovando, né? Em várias versões, mas nesse aspecto, eu acho que o maior aprendizado foi isso, né? De deixar algumas batalhas de lado. Você se permitir, eu acho que a permissão, quando você tem, enquanto paciente, você se permite a superação, você se permite a dor, né? Você tem desconforto, claro, com certeza. Mas eu digo sempre aqui que é muito fácil você ter solidariedade diante de situações, especialmente clínicas. Né? Todo mundo quer a solidariedade e tal. E quando você tem esse depoimento, esse manifesto de superação, né, a alegria talvez não seja na mesma proporção do que quando você está com o quadro clínico desfavorável. Sim. Né? E o entusiasmo, na verdade, e entus mesmo, né, do grego, né, vem de dentro para fora, o teu entusiasmo de vida, de energia, e isso daí vem justamente após o sentimento de superação. Sim, sim. E é bem o que a gente falou. Tá tudo bem você tá chateado naquele momento, porque você perdeu o cabelo, porque você tá privado de um monte de coisas. Até a gente fala, a fase da cura na cabeça, ela tem várias fases, né? A negação, aí tem não sei o quê, até chegar na aceitação. Sim. Na barganha, né? Que a gente fala assim, os pacientes têm muito ganhar isso. alguma coisa se eu comer bem, eu vou curar do câncer. Então, eu também tento tirar muito isso nas consultas, né? Isso não é uma garantia, né? A alimentação, ela é uma aliada. Mas eles tratam como uma barganha, sabe? Então, se eu parar de tomar refrigerante, parar de comer processado, parar de fumar, enfim, eu vou curar. Então, acaba que a alimentação ali fica nisso, né? Entendi. E vai todo um processo. Até mudei de assunto que a gente tava falando. Mas não, tudo mas bem. é super importante. Mas eu acho que o importante também é você... Porque tudo acontece, eu acho que, né, tem um propósito, né? E o propósito, você aprendeu com aquilo e você passou por aquilo. Eu acho que é o mais importante, né? Você tem que saber que aquilo deixou uma sequela e que você vai ter que aprender a passar por ela e viver com ela. E quem não, né? E quem não? Não foi um câncer, mas foi alguma coisa, algum acontecimento na família. Cada um com sua dor, né? Cada um com seu seu problema, exatamente. Hoje bom, vocês duas têm um papel super importante na Oncolog, né? E a Oncolog, o que ela faz enquanto clínica, assim, do recebimento, da análise, qual é a Oncolog, inclusive, a Oncolog tem Instagram, tem rede social, tem? Tem, @Oncolog oficial. Lu, depois a gente pode colocar na descrição. Pode, então, por favor, a gente vai depois, como a gente está gravando, a gente não é ao vivo, a gravação tem esses benefícios da gente depois colocar na descrição. Eu até esqueço que não é ao vivo. E a gente vai colocar todo, inclusive a logo, acho que é super importante, que eu já fui paciente, inclusive, da Oncolog, na ocasião fui pelo meu pai, né? E eu fui com a doutora Laís, enfim, aí até a gente contou essa história na ocasião que meu pai foi diagnosticado com câncer de pele, e eu fui no lugar dele. Meu pai tem 82 anos e eu apesar desse chassi aqui, mas eu não tenho 82, então, mas eu cheguei aí na Oncolog. Mas fala um pouco da Oncolog. A Oncolog é uma clínica de oncologia, hematologia e mastologia. A gente tem atualmente 32 profissionais, todos diretamente relacionados ao câncer, né? Tipo, Roberta, que é nutricionista oncológica, psicóloga oncológica, a gente tem alergista, tem médico de dor, tem fisiatra, né? Temos todas as áreas que, além dos oncologistas, hematologistas e mastologistas, né? Toda a área que abrange o câncer, né? Todas as subespecialidades do câncer e, assim, as enfermeiras todas oncológicas, né? Todo mundo com o objetivo de prestar um atendimento humanizado ao paciente. Então, desde o momento que ele chega, uma recepção preparada para atendê-lo e recepcioná-lo, ele fica lá na espera, a gente, né, tem a musiquinha para ele ficar mais tranquilo, enfim, tudo isso é pensado para que ele tenha uma experiência menos traumática para aquele momento que ele está passando, né?
Existem Entendi. algumas especialidades que não são oncológicas, eu mesmo como hemata atendo alguns pacientes que não são, né, oncológicos, mas que também estão lá mais ou menos, né, com essa necessidade de um atendimento mais acolhedor. Santa Rosa Tower, 7º andar. 7º andar. E, bom, eu sei, até você falou agora há pouco, aproveitando até esse gancho em relação, eu tomei a liberdade de ver uma postagem que você fez da síndrome de Scott-Aldrich. Ixi. Então, pronto. Já o Scott-Aldrich. Então, assim, eu só vou abrir um parêntese porque eu achei super interessante a tua postagem, né? Claro, nesse contexto de acompanhamento de doenças, mas já que você nos deu o privilégio de postar, agora está fresquinha essa última postagem aqui, fala um pouco também, só para a gente entender essa questão das infecções frequentes, da trombocitopenia. Esse é o tipo de paciente que chega pra gente pela plaqueta baixa, né? Pelo hematologista. Ah, a plaqueta tá baixa, aí você faz algumas avaliações, você vê a história, que o paciente tá sempre internado, tem que tomar antibiótico endovenoso. Normalmente é feito na criança, né? Porque ele chega uns 7, 8 anos e já pegou um monte de infecção, já internou várias vezes. Você faz um exame da medula que tem uma plaqueta que é menor de tamanho, né? Aí você vai fazer a parte da avaliação da imunidade. Tem alteração, né, de fatores de imunidade. Então, é uma doença que também pode precisar de transplante de medula. Então, é uma doença que tem algumas alterações junto com a imunologia, né? Geralmente a gente trata junto. E aí precisa de um acompanhamento frequente, né? Porque pode precisar de transfusão, pode precisar de medicação para melhora da contagem de plaqueta, né? É uma doença rara, mas que tem alguns problemas mais graves também. Já teve algum caso de algum paciente que acompanhou também? A questão nutricional é a mesma coisa para todo tipo de paciente oncológico? Não é. Inclusive, os casos da hemato são muito mais específicos, né? Então, na especialização, a gente tem, acho que são quase 4 meses somente da hemato, porque é todo um olhar diferente. Mas nesse caso que ela postou agora, eu nunca atendi nenhum. É raro. É raro e geralmente eles, como eu falei, é muito associado com a imunologia, eles vão para o transplante pequenos ainda, né? Então, a maioria das vezes ele não fica muito andando, assim. Só voltando a falar da oncologia aqui, é incrível a forma humana que o paciente é tratado lá. Então, eu vou falar uma coisa, mas não é pesado. Mas eles falam assim, eu tô indo para spa. Pro spa ali, vou passar meu dia no spa. E, poxa, quem vai relacionar a quimioterapia a um spa? Então, é tão avançada essa parte do tratamento humanizado que o paciente realmente relaciona isso, desde a forma como ele é recebido até a hora que ele vai embora. Tanto que depois de alta, né, da cura, os pacientes vão lá na clínica para dar um oizinho, para tomar um café, porque, poxa, aquele ambiente ali remete toda uma lembrança que não é tão ruim, né? Sempre que eles terminam o tratamento, que confirmou a cura, tem a toca do sino. Então faz uma festa, aí eles leem. A gente tem um quadrinho do lado do sino, e aí eles leem, tipo, agradecendo a quimioterapia, falando que foi difícil, mas que eles venceram, né? Aí toca o sino, aí vem balão, vai a família inteira, e tem salgadinho. Então é uma festa. E toda vez a gente se emociona, né? E toda vez a gente se emociona. Dá pra fazer anos trabalhando e toda vez. Eu fico. Ontem, acho que foi até. Bom, tem uma artista famosa que acho que tá vivenciando uma situação que é a Preta Gil, né? Ontem, eu acho que no Fantástico ela contou um pouco da história dela. Ainda está num grande desafio. Torceremos que com certeza supere, mas eu não vi a questão do sino. O sino, certamente, toda vez que tem alta, toca o sino, né? Toda vez que ela toca o sino. Né? Acho que ela ainda não chegou nessa parte, né? Mas se a gente seriamente faz mesmo. É a alta, ou seja, é a cura. É a cura. O sino é a cura. Tipo, você parou a quimioterapia e acabou, não precisa mais da quimioterapia. Não, que maravilha. Nossa. Olha, na minha época não tinha sino, agora que eu tô lembrando, eu não toquei nenhum sino. Não tinha. Não tinha na minha época, daí é novo. É atualização. Mas nunca é tarde. Não, mas hoje não é só... Vamos tocar seu sino lá, Roberto. Vamos lá tocar o sino lá, Roberto. Fazer meu evento. Agora, fazendo um pouco uma ponte aqui, para quem não sabe, eu tive a grande satisfação de conhecer tanto a Roberta como a doutora Paloma num ambiente que não tem nada a ver com a parte clínica, né? Que a gente tem um lazer, um prazer comum, né, que é justamente o giro indoor, né, que é o pedal indoor. E aí vamos falar um pouco de cuidados com a saúde. Eu sei que isso daí, certamente, assim como a gente pratica isso daí, mas tem outros cuidados que, como médica, como nutricionista, a gente pode destacar para os nossos
o nosso público, para a nossa comunidade Vida Segura, algumas boas orientações, né? Então, assim, da parte médica, além do bom giro e girador, hein? Doutora Paloma, ó. Maravilhosa. Ó, giradora e forte. Musa. A gente estava em São Paulo recentemente e vocês podem seguir nas redes sociais aí os nossos registros aí. Dá like. Mas fala um pouquinho, Paloma, dos cuidados com a saúde enquanto, claro, uma médica que passa essas boas orientações. A gente falou, né? Existem coisas em que o cuidado em si, mas assim, na maioria, imensa maioria delas, como anemias, como as doenças mais básicas, inclusive alguns tipos de cânceres, uma alimentação saudável, né? Como a Roberta falou, sem muito embutido, sem refrigerante, sem coisas que não são comida mesmo, né? Vieram prontas, a gente sabe que ajuda muito. Atividade física eu acho que é primordial, e a gente pode dizer isso pelo bem que isso faz pra gente, né? A gente brinca, eu brinco que eu faço pra não ficar doida. E aí cada um tem o seu motivo, mas todos eles geram para uma saúde melhor, né? Você tem mais disposição, você tem aproveita melhor o seu dia, né? Então tudo isso melhora e previne doenças, né? Várias das doenças que eu trato, não cânceres, e até as com câncer, o paciente às vezes que tá tratando fala, eu posso fazer? A restrição é sua, quando não tá em quimioterapia, né? Mas assim, já tô curado, eu posso fazer, ou eu tô entre uma quimio e outra, eu posso fazer? Faça, sempre incentivo que faça, porque melhora o astral, melhora a autoestima, dá um ânimo pra pessoa, além de melhorar a qualidade de vida, né? Doutora, e isso de orientar o exercício físico, mesmo em tratamento, é uma coisa recente na medicina, né? Sim. Tanto que ele, não, né, não pode fazer, e a gente sabe que não é assim, né? Respeitando a questão de restrição e de imunidade, né? Física, imunidade. Fora isso, por exemplo, e mesmo aqueles que têm uma certa restrição, né, de proximidade com outros pacientes, ainda falam, vai fazer uma caminhada, faz mais cedo, que não tem ninguém no parque, né? Vai, se você gosta, faça, porque vai te fazer bem. Aí faz 20 minutos, se você não aguenta meia hora, mas faz, né? Porque isso muda, às vezes até a forma como a pessoa encara o tratamento. É quase como uma prescrição, Exatamente, né? Atividade física. Então, porque antes a gente tinha, né? O paciente oncológico sempre acamado, deitado, cansado. Exatamente. Hoje a gente tem mulheres que tratam lá, que saem, vai pra uma aula de bike, faz não sei o quê, e vida que segue, né? Tem empresas, seguem trabalhando. Vai trabalhar. Então, graças a Deus, né? A evolução da medicina, a gente consegue ajustar tratamentos que são compatíveis com a vida do paciente e ajustar atividades que também sejam, né? Inclusive, a gente tem um educador físico na UFMT que o mestrado, o doutorado dele, enfim, foram todos trazendo as evidências científicas do exercício físico no paciente oncológico. Ele até faz bastante palestra e tal. E aí ele tem um grupo de pacientes ali oncológicos, que é para o estudo, lógico, mas que treinam resistidamente, né? Trazendo em estudos os benefícios desse exercício físico durante o tratamento. Então, tem avançado bastante. Sim, né? E a nossa função é estimular, né? De acordo com a possibilidade do paciente, o que ele faz. Né? Isso daí, bom, claro, aí a gente falou a questão dos cuidados, exercício, a questão da alimentação, isso daí passa por você. Com certeza, né? Sim. A questão de... Você já falou em embutidos, já falou processados. O que a Paloma falou, ele norteia todas as outras condutas, né? Então, a gente fala assim, descascar mais e desembalar menos. É o grande simples da nutrição, né? Porque não tem nada mais simples do que você explicar isso. Mas é porque os nossos hábitos de vida foram mudando, né? Hoje a gente trabalha fora, todo mundo muito corrido, e essa é a grande desculpa para comer os embutidos processados e industrializados, né? Mas a redução disso já é bastante. Aí os alimentos altamente açucarados, então o próprio refrigerante, sucos industrializados, né? A gente tem alguns consensos com relação à carne vermelha, que fica bem sensível ali, né? Alguns estudos e outros, mas a gente tem uma indicação de maneirar o consumo da carne vermelha, então variar entre outro tipo de carne, de proteína, né? Eles indicam mais ou menos, em média, até 550 gramas por semana. Então, tem que dividir aí em 7 dias. Em 7 dias. Então, os carnívoros, né? É uma intenção. Mas aí, lógico, tem formas de preparo que a gente orienta o paciente para reduzir os riscos, né? E eu acredito que o grande... É que, assim, não tem nada mirabolante, né? É comer comida de verdade. Né? Mas eu vou te falar que às vezes tem paciente que vem, mas eu não posso nem um bolinho, assim. Eu falei, não.
Aí eu falo, no final de semana, no aniversário, você pode comer um pedaço. Porque, mas eu não sou a Nutri que proíbe tudo também, não. Mas é isso que eu falo, né? Você tem que ter, porque diz que alimenta o câncer, que é outro mito, né? Também, né? Faz mal porque faz mal pra você com câncer ou pra mim sem câncer, mas... a gente desmistifica isso todos os dias, o dia inteiro, que o açúcar, ele alimenta o câncer. Né? E aí os pacientes já chegam pra gente com esse principal mito, né? E a célula cancerígena, ela é muito mais inteligente, né, doutora? Você vai saber falar mais, mas ela utiliza de outras fontes de energia, né? E o problema é isso mesmo, o açúcar vai fazer mal pra mim, que não tô com câncer, pra você que está. Então, de qualquer forma, a indicação é eliminar, restringir. Então, vou fazer uma consulta, até porque a gente vira e mexe, ter algum profissional da área da saúde na família ou como amigo, é a melhor coisa. Pegando aquele gancho, assim, fazendo aquela consulta pessoal, né? Doutora, dá uma olhadinha nesse exame, monta uma dieta pra mim. Exatamente isso. O que é mito, Marcelo. o que é verdade em relação, por exemplo, refrigerantes. Refrigerante Coca Zero, por exemplo, né? Algumas pessoas, Coca Zero porque não tem açúcar. Mito ou verdade? É menos pior? Se tiver de beber, beba sem moderação? Vamos falar sobre isso. Existe, eu acho que uma litragem. Às vezes as pessoas exageram tanto na questão do cuidado. Para você ter um tipo de doença provocada pelo refrigerante, você tem que beber tantos 1000 litros por dia, etc. E tal. Não é isso? Né? O que eu penso? Para quem eu tô dando essa orientação? Então, é lógico, para você, Marcelo, saudável, um atleta, né? A gente muda a orientação do que para um paciente ali que está em tratamento. Então, para o paciente em tratamento, lógico, refrigerante zero, o normal, não vai ser legal, né? Vai competir ali com a quimioterapia, pelo açúcar, enfim, pela quantidade de açúcar e o outro pelo adoçante. Mas aí eu venho para o Marcelo, uma pessoa saudável, enfim, fora desse quadro clínico. Marcelo, pra gente ter a chance de ter um tipo de câncer por conta do que eles falam que tem na Coca Zero, né? Aspartame, enfim, outro ciclamato de sódio, enfim, precisa de muita coca por dia. Entendi. Então, o que acontece é que lá no estudo sai tal componente presente na Coca-Cola causa câncer. Aí a gente pega só isso, né? E aí traz pra vida, mas não vê quantidade e tal. Então, se a gente for juntar o que realmente pode trazer algum malefício, a gente não dá conta de tomar no dia. Mas assim, sem falar no câncer em si, mas pra vida, né? Tipo assim, pro Marcelo, o girador que gosta, qual é o malefício da Coca-Cola? Se eu tiver de tomar um refrigerantezinho pra cometer aquele pecado perdoável. Mas você fala refrigerante zero ou normal? Tanto faz. Eu particularmente prefiro o zero, mas eu tenho uma filha Eu sempre trago pro zero justamente fazendo essa comparação. Porque para o oncológico ou para você vai ser a mesma quantidade que vai fazer algum mal. Entende? Então eu acredito que seja um equilíbrio. Inclusive porque a grande maioria das pessoas está numa dieta de redução de peso ou alguma coisa assim. E aí é uma caloria vazia. É um nutriente sem caloria. Eu te pergunto isso assim, porque eu fiz um MBA de marketing. Olha, eu sou fã de Coca-Cola Zero também. Eu fiz um MBA... Que meus pacientes oncológicos não ouçam. Eu fiz um MBA e assim, eu tive o privilégio de ter algumas boas aulas com alguns professores da FGV, e uma delas falava-se justamente em alguns refrigerantes nas embalagens. Que eu sou de uma geração da Coca de 2 litros, né? Da gordinha, né? Sim. E logo em seguida, depois veio a Coca de 3 litros, se eu não me engano, que era maior ainda. Mas aí ele desenvolve o porquê disso. Em alguma época da nossa vida, a gente reunia famílias. As famílias eram grandes, né? Acho que década de 80, 90, enfim. As famílias ainda eram de 5, 6, 7 filhos. Aí já vinham os netos e aí você tinha que entrar com a Coca e assim por diante. Na geração agora 90, 2000, 2010, você vê as Coca-Colas desse tamanhinho de 200 ml, porque as pessoas estão morando sozinhas quando chegam. Então, assim, tendo outras opções, né? Até pelas orientações, né? Então, assim, o hábito de consumo, né? Ele também passa pela própria indústria, que vai em obediência até o tipo de família hoje, vai te dando. Então, assim, você vai reduzindo, né? E cabe a você só... tudo bem, antigamente eu comprava uma Coca litro, né? E hoje eu compro 20 Coca de 200 ml. É quase que a mesma coisa, mas tudo bem. Mas o hábito alimentar, ou até mesmo de seja bom ou não, né? Ele passa também pela provocação da indústria, né? Então, Sim. Eu estava até numa doceria famosa aqui, e a gente é normal, às vezes, você analisar, não tem nada para fazer, vou analisar comportamento do coleguinha.
Aí você fica olhando assim, aí a pessoa pede uma torta desse tamanho. E uma Coca-Zero. Uma Coca-Zero. Aí você vê o semblante da atendente. É inevitável o sorriso. Ou então um café sem açúcar. Eu também só bebo café sem açúcar e quando eu como docinho, aí eu vou no café sem açúcar até para dar uma equilibrada. Gente, o nosso tempo voa, literalmente. A conversa assim, a gente provoca uma coisa e outra. E eu queria poder, desde já, agradecer, mas a gente agradece aqui de duas formas. A primeira delas é pedindo gentilmente para vocês dizer, dentro da opinião de vocês, o que é uma vida segura, né? Dentro do conceito da profissional de nutrição, da profissional clínica, o que é uma vida segura no sentido de sucesso, de conquistas, de preservação, de autocuidado. Por favor, como a gente começou com Roberta. Com Roberta, então, eu não acredito que tá acabando já. Olha, infelizmente, ainda tem coisas boas vindo por aí. Viu? Eu ia deixar essa pergunta para Paloma primeiro. Perdeu, Playboy, pode começar. Então, poxa vida. Fique à vontade. O que seria uma vida segura para você, para os seus pacientes, para a tua vida, para a tua biografia, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto uma pessoa de superação, né? Sim, enquanto sim. Paciente. Eu acredito que quando a gente fala em segurança, sempre vem na cabeça saúde. Né? E a garantia da saúde está em várias situações. Porque se você não tiver saúde, você não consegue conviver com os seus, servir ao próximo, enfim. E a gente não consegue controlar tudo, né? Mas fazer o que eu posso para ter saúde me traz segurança, né? Então é um sentimento de estou fazendo. E isso me deixa segura. E você, Paloma? Eu sou a doutora Paloma. Eu acho que, assim, a segurança realmente é tudo isso, né? Eu acho que, né, não ter o controle de tudo, mas a gente poder saber que eu posso fazer o que eu precisar para estar, né, para dar segurança, ter segurança e dar segurança aos meus. E eu acho que ter uma vida segura é bem isso, eu estar apta e poder ter uma saúde possível para isso, ter uma inteligência emocional, que eu acho que é muito importante para isso, uma saúde emocional para isso, paciência para isso. Então, eu acho que é a gente ter um equilíbrio entre saúde, alegria, segurança emocional, segurança física, segurança financeira, para a gente poder viver tranquilamente, né? Maravilha. Bom, eu posso dizer que mais do que orgulho, eu tenho assim um sentimento de dever cumprido, porque o assunto do Fevereiro Laranja é um assunto super delicado, mas vocês tiveram o dom de suavizar numa retórica, numa narrativa muito tranquila, né? Inclusive acrescentando o super papel que a Oncolog hoje promove junto aos pacientes, e isso daí certamente junto aos familiares e a todo o público que a gente representa e aos clientes que a gente representa, junto às empresas que a gente leva de uma forma super cuidadosa a boa informação, o conteúdo. Eu quero, nesse momento de agradecimento, poder passar para vocês o nosso totem. Eu tô muito honrada, olha isso. O nosso totem lindo, muito obrigada. Personalizado, e a nossa caneca, que inclusive dentro tem mais um presentinho para vocês, que é um souvenir, que aí, lembra do que eu falei? Lindo. Que são os maridos, que além de bons maridos, que eu admiro, que são amigos queridos, tanto o Rafael quanto o meu fisioterapeuta, diga-se de passagem, Eduardo Fortes, tem um chaveirinho, acho que está dentro da caneca? O meu tá aqui dentro. Então pronto, para os maridos vai o chaveirinho. Diz assim, ó, vocês foram lembrados. Foram lembrados. Porque realmente é um carinho que a gente faz a fazer. Eu aprendi, inclusive com o time da ARC, a gente aprende que levar informação de conteúdo muitas vezes é um desafio para a gente, sim, né? E eu tive a ideia, o insight e toda a motivação gerada. Eu falei, não, se eu vou fazer algo, se eu realmente levar o conteúdo com a responsabilidade de profissionais gabaritados, profissionais que entendem do assunto, que falam de forma positiva, direcionada, e isso daí, para mim, só vem a agregar, né? Porque além da gente ter uma boa amizade, da gente conversar nos momentos mais
alegres fora do palco profissional, a gente hoje realmente tem a condição de poder passar para o público essa mensagem que vocês nos deram. E para mim foi um privilégio. Obrigado, Roberta. Obrigado, doutora Paloma. Realmente é um carinho super propício a esse momento, a esse fevereiro laranja. E depois até vou colocar, por favor, na descrição também, a gente falou da Oncolog, depois o Hospital do Câncer, que também, todas aquelas as legendas que forem necessárias vocês compartilharem e a gente poder divulgar, por favor, compartilhem. Informação guardada não é informação, né? A gente tem que compartilhar. Obrigada, Marcelo. Essa iniciativa sua me enche os olhos, assim, de verdade. Pela pessoa que você é, pela sua história e por essa missão, né, da gente levar, e é isso mesmo, trazer profissionais, a gente conseguir agregar. E muito obrigada pelo convite. Eu amei o meu troféuzinho personalizado. Isso aí. E estou muito honrada de estar aqui do seu lado, do lado da Paloma. Obrigada, Paloma, também pelo convite. E eu fico sempre à disposição, porque eu gosto de falar. Bom, até porque, como eu te falei, eu tenho um filho hoje que é seu colega. Sim. Então, e eu digo sempre que a humildade intelectual de bons profissionais nasce pela boa referência. Sim. Né? Então, acho que eu falo sempre para o Gabriel, né, meu filho, fique próximo das pessoas com que você possa aprender. Né? Isso Sim. daí é super bacana. Se você puder depois a gente ter o contato e a boa referência, porque é um assunto da oncologia nutricional, acho que é isso, né? O nome correto. Isso. É um assunto que interessa a ele. Será uma satisfação, uma honra. Totalmente ter você você como uma boa referência para ele. Totalmente. Compartilhar minhas experiências com ele. Que legal. Também queria agradecer, Marcelo, como giradora e como amiga e como médica, né? Por essa possibilidade, realmente, eu acho que a informação é isso aí. A gente tem que passar. Quanto mais gente souber, quanto mais gente puder se precaver, quanto mais gente puder identificar mais cedo, né? Que é na nossa situação agora, da discussão de hoje, acho que é mais importante, né? E se puder ajudar alguém com o que a gente falou aqui, acho que já valeu a pena a gente estar aqui. Né? Se uma pessoa ouviu e falou, nossa, ajudou a resolver a vida de alguém, valeu a pena. Então, acho que estamos aqui para ajudar. Me coloco à disposição também. Estamos lá no Oncolog. Só ir lá, dar uma ligadinha pra gente. Que maravilha. Obrigado mais uma vez, Obrigada. de coração. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre falo que é um desafio e uma satisfação do dever cumprido a gente poder levar a informação, levar o bom conceito, levar a boa orientação de profissionais super gabaritados, de profissionais que se dedicam ao bem-estar e à qualidade de vida. Isso daí, nosso programa de qualidade da vida segura, em nosso podcast, esse terceiro episódio, eu entendo que a gente coroou de uma forma super especial com a presença de dois profissionais que têm meu respeito e a minha admiração. Mais uma vez, meu muito obrigado. Gostou? Dá o like, gostou? Siga a gente, porque com certeza a nossa comunidade está crescendo e com muito orgulho isso daí é para levar essa boa informação e com certeza a gente vai atingir o que a gente quer, que é orientar cada vez mais as pessoas e ter os bons resultados. Obrigado.